Olá, sejam bem-vindos a mais um Nervos Entrevista, sempre trazendo bate-papos bem interessantes com realizadores para o público conhecer mais sobre o processo de sua obra, como nesta terceira edição, em que esta pessoa que vos fala, Nayara Renault, teve uma conversa com a cineasta Heloísa Passos sobre seu filme bem pessoal, O Construindo Pontes. O primeiro longa da diretora de fotografia, que é inclusive votante no Oscar, é um documentário construído através dos encontros dela com o pai e os desencontros de pensamento dos dois, revelando muito sobre as dificuldades da relação entre pais e filhas, como você pode conferir agora na nossa entrevista. Você quis fazer o projeto iniciando de Itaipu e voltando para Itaipu, mas isso se perde no caminho, né? Então eu queria que você comentasse sobre as escolhas iniciais que você tinha e como foi para você perceber que não dava para seguir exatamente assim tudo que estava planejado, como que foi essa aproximação com seu pai e tudo mais. Eu acho que acima de tudo fazer filme é um processo. Se você já soubesse o que você ia fazer, você não precisava fazer um filme, né? Porque você não trabalha com o exato, com as ciências exatas e nem completamente com o consciente. Eu acho que tem camadas de subconsciente, tem camadas, tem diferentes camadas quando você decide fazer um filme. E, especificamente esse filme, ele tem um lugar do que me inspirou a começar o filme e o que virou o filme, né? Então, assim, o que me inspirou a fazer o filme é um presente que eu ganhei de um Super 8 que eu demorei muito tempo para entender que aquele Super 8, na verdade, ele mexia com o meu afeto e com coisas que eu perdi. Eu demorei muito tempo para fazer essa leitura, assim. Eu fiquei muito fascinada, como eu sou fascinada por álbuns fotográficos, eu sou fascinada por Super 8, eu tenho câmera Super 8, eu tenho câmera 16mm, então eu sou fascinada por esse materiais fílmicos que me inspiram, inclusive, a fazer filmes. E esse Super 8 em especial, ele tem ali, naquelas águas, naquela turbulência daquelas águas, tem uma família ali, tem criança ali, tem uma mãe e tal. E aí, durante o primeiro impacto meu, aquilo não existe mais, desapareceu. Então, é um lugar que foi filmado, que eu não conheci, mas que eu tinha uma memória afetiva, porque nos anos, aquilo desapareceu no início dos anos 80. Logo depois eu estava entrando na faculdade ali, inclusive de agronomia, já pensando em defender o verde nesse país. A Amazônia já estava sendo destruída, as madeiras já estavam sendo derrubadas, o Greenpeace não existia no país ainda, mas já se ouvia falar de pouquíssimos movimentos. Mas eu fui muito impactada por um lugar que era uma memória afetiva, que eu lembro que o meu tio foi visitar esse lugar, Sete Quedas, 2 semanas antes de desaparecer, bem naquela semana que uma ponte desmoronou pelo excesso de turistas, porque sabiam que não dá para construir usina, então houve isso. E meu tio trouxe essas 2 postais que eu guardo até hoje, foi um desses postais que abriu a página do Construindo Pontes no Facebook. É um desses postais. Então eu juntei esse Super 8 com esse postal do meu tio e resolvi ir para lá. Eu resolvi ir para lá, para esse lugar, essa cidade que chama Guaíra, e encontrar esse lugar, como é que ele estava naquele momento. E ali começou a criação de um projeto que eu dei o nome de Deserto d'Água, que não tinha pai nenhum. Tinha a paisagem transformada, e eu entrevistei 3 pessoas especificamente, moravam e continuaram morando, elas não migraram, porque muita gente migrou. Naquele momento, quando existiam as quedas, eram 40 mil pessoas na cidade, hoje são 18 mil, 19 mil, se eu não me engano. E é uma cidade, essa palavra é dura, mas é uma cidade decadente, porque ela viveu do turismo e hoje aquele rio caudaloso, cheio de cachoeiras, virou um lago, propiciou o aumento do tráfego entre o Brasil e o Paraguai. Então, eu poderia ter feito um filme sobre isso. Eu poderia ter feito um filme sobre essa decadência dessa cidade quase fantasma, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e as questões políticas que causaram o desaparecimento dessas quedas.
Eu descobri que já existiam alguns filmes, poucos filmes sobre isso, inclusive a televisão alemã, a CDF, veio filmar aqui, o Silvio Bach tem um filme, Sete Quedas. Aí, né, me aproximei do poema do Carlos Drummond de Andrade, das músicas que foram feitas e tal, e eu poderia ter feito um filme sobre o desaparecimento dessas Sete Quedas, né, porque existia uma questão de litígio entre Paraguai e Brasil, de quem era dono daquilo, certo? Eu fui me envolvendo nesse assunto e no meio disso surgiu conversas com meu pai. Quando surgiu conversas com meu pai, eu não filmava, não estava filmando, mas eu usava um gravador um pouco maior que esse, um Zoom H4n, eu usava esse gravador e eu fiz 2, 3 conversas longas com meu pai e ele já mostrou ali a opinião dele, que era sabida para mim, mas você parar para ouvir e parar para gravar é um outro tempo, é diferente do tempo doméstico, do dia a dia de conviver. Então, o cinema proporciona um tempo que é o tempo do cinema, que não é o tempo do cotidiano. E ouvindo essas 2 falas longas do meu pai, eu resolvi começar a fazer umas oficinas de direção e de roteiro e tal. E uma das oficinas que eu fiz foi o som e a direção. E eu tinha que apresentar um som, um diálogo. Quem coordenou essa oficina foi a Lucrécia Martel. E eu entreguei esse som para ela ouvir, aí eu fui selecionada para essa oficina e ali houve um estímulo muito grande, ao mesmo tempo uma dificuldade minha também, de não saber que filme era esse ainda, e depois dessa oficina da Lucrécia ficou muito claro para mim que o filme não era sobre o desaparecimento das Sete Quedas. O filme era a relação de pai e filho. Passou-se um tempo e só em 2016 eu consegui colocar a câmera dentro da casa dele. E o que eu sabia que eu não ia pôr uma equipe. Eu sabia que eu não ia levar um técnico de som, um fotógrafo, porque eu ia perder essa intimidade, e eu queria conversar coisas com ele que seriam só nossas. Então eu comecei posicionando as câmeras e levei a Tina comigo, que é quem monta o filme também, e ela está ali numa das cenas, né, no filme. E depois eu consigo continuar filmando sem a Tina, só eu e ele. Na montagem do filme também foi um processo de vais e vens, e assumir que o coração do filme era meu pai e não o impeachment, e não a prisão coercitiva dele, e não as Sete Quedas. E a gente começou a listar e falou assim, nossa, está ficando muito assunto. E foi entendido para mim que eu precisava desses subterfúgios todos, porque a gente não consegue conversar outras coisas que não sejam o que está acontecendo. A gente não consegue conversar sobre as nossas intimidades, e sim consegue entrar em conflito com os pensamentos diferentes que a gente tem, ponto de vista. Precisava desse estopim para conseguir estar junto. E aí o que eu fiz? Eu dividi o ano de 2016 e propus para as montadoras, que são 2 montadoras, a Isabela Monteiro de Castro e a Tina, que a gente ia montar em fases. Porque a gente ia ver o material que eu já tinha, que era um material que não tinha meu pai, dessa viagem para o oeste do Paraná, para o Rio, esse Super 8, esse material que eu chamava material de arquivo da Elo, e o material do Coronel que me deu esse Super 8. Aí eu ia abrir câmera lá, aí a gente ia fazer uma organização desse material e eu ia voltar algumas vezes para Curitiba. Então, no primeiro semestre de 2016 eu fui várias vezes e eu bloqueei a montagem em 3 etapas. A primeira vez que eu abro câmera, depois que eu abri umas 2, 3 vezes, e depois da viagem que eu faço com ele. E a gente chegou numa estrutura, a gente demorou para chegar numa estrutura, mas a gente chegou numa estrutura onde eu tinha muita dificuldade em me ouvir e ouvir minha voz. Foi um processo interno de eu me acostumar com isso. Aí entra nesse trabalho parceiros que eu já tinha na vida, que é a Daniela Capelato, que foi consultora de roteiro, o Fernando Quinas, que é uma pessoa que eu já trabalho com ele no teatro, como iluminadora, e chamei a Marta Andreu, que é uma catalã que trabalha com isso, ela é consultora de montagem,
E o Karim Enus, que é um cineasta que eu sou próxima, então eu precisei de pessoas que tivessem distanciamento até da montagem para falar o que nós estávamos fazendo naquela sala de montagem, que a gente ficou mesmo montando, né? E esse processo foi importante, que é o primeiro longa-metragem que eu filmo como diretora. E como eu disse para a Isabel, é uma longa aprendizagem a sala de montagem para mim, enquanto fica se vendo, né? Porque chega uma hora e você diz, não aguento mais me ver, né? Inclusive, é uma conversa que passou aqui nessa mesa agora há pouco, a minha dificuldade de argumentar, né? Eu consigo argumentar melhor com você do que com meu pai. Eu consigo me articular melhor com você ou com a Isabel do que com o meu pai. E aí é uma coisa que a Isabel perguntou, eu vou fazer até uma pergunta aqui para mim mesma aqui, porque eu achei a pergunta dela muito boa. O que está acontecendo hoje, o que eu teria... o que a gente está vivendo exatamente agora, em 2018, o que eu faria de diferente na montagem e tal. Eu falei assim, olha, Isabel, eu gosto de filme, na montagem, não sei, não tenho resposta para você. Mas se eu fosse filmar de novo, seria outro filme, já não seria Construindo Pontes, acho que a ponte eu construí nesse filme, sim, internamente. Eu tentaria me articular melhor e argumentar melhor e não dizer para mim mesmo que eu não gosto de mim quando eu estou com meu pai. Mas esse é outro filme, né? Sim. E nesse filme é sobre esse encontro. Nesse filme, na montagem, eu acho que eu não teria outro para você aqui uma sequência, um material que eu dizer, pô, essa sequência tinha que estar porque isso aconteceu em 2018, está desse jeito e tal. Depois de ter vivenciado Construindo Pontes, é que tem filmes, tem alguns filmes na vida da gente que, assim, é Heloísa antes e Heloísa depois do filme. Sim. E tem alguns filmes que eu fotografei que eu posso dizer Heloísa antes e Heloísa depois desse filme. E o Construindo Pontes, eu acho que tem isso pra mim. Eu antes e eu depois do filme. Sim. Eu acho que eu depois do filme iria trabalhar melhor esse muro da hierarquia que existe entre pai e filha, que a hierarquia é sinônimo de autoritarismo, aonde eu me sinto reprimida e não consigo ir nesse lugar e argumentar tão bem quanto ele, porque ele é um personagem do começo ao fim, desenvolvimentista, que consegue, ele desenvolve muito bem o pensamento dele do começo ao fim, e eu não consigo ali explicar para ele por que poderiam não ter inundado Sete Quedas, né? Porque isso nos debates, o filme passou poucas vezes. Internacionalmente ele estreou em Amsterdã, e no Q&A em Amsterdã me perguntaram por que inundaram essas cachoeiras desse jeito, e aí eu expliquei que é uma usina que tem 20 turbinas e foi inundado 100 quilômetros do Rio Paraná, e desses 100 quilômetros, o limite de 100 quilômetros era Sete Quedas, e que Sete Quedas era uma questão de litígio foi guerra do Paraguai e com o Brasil e tal, e ele falou, por que isso não está no filme? Eu falei, o filme não é sobre isso. O filme é a relação do pai e filha, mas você podia ter argumentado isso, mas eu não consigo, não consegui. Indo mais profundamente na pergunta, dessa questão da familiaridade, que eu adoro a frase que família é o não dito, ficou muito na minha cabeça, tanto que depois eu fui fazer a cabine do Lugar Silencioso e veio essa frase meio reverberando. Então, qual tenha sido a dificuldade de você transpor essa familiaridade, esse não dito que você conhece, dessa dinâmica familiar para a tela, para alguém que está conhecendo a dinâmica da sua família? Eu acho que tinha um desafio quando você inventa um filme, né? O lugar do cinema é um lugar de invenção, assim. E quando você inventa um filme que nem esse, eu tinha que a palavra não era controlar, mas entender a mise-en-scène, entender as posições de câmera, entender que gravador que eu estou usando, porque eu não tinha um técnico de som, eu não tinha um outro câmera. Então talvez isso tenha me consumido a palavra não era energia, assim, isso tenha me consumido uma atenção e um processo criativo até de invenção de como que faria essa decupagem dentro dessa sala, dessa casa do pai,
obsessivamente isso tinha que funcionar, e essas câmeras tinham que estar filmando, e o cartão, e o som, e nananã, e que o entra e sai da minha fala em alguns momentos não foi o lugar mais importante para mim, porque o filme para mim era com ele, não era sobre ele, era com ele, sim, mas querendo ouvi-lo. Só que eu não aguentava aquelas opiniões, e eu ia lá, e eu sabia exatamente onde estavam as câmeras. Ele esquecia onde estavam as câmeras, eu não. Ele consegue ser um personagem, né, na frente da câmera, que eu acho muito interessante. Não, assim, ele domina. Eu disse pro meu pai que se a gente entrasse no Big Brother junto, eu ia ser gongada no primeiro e ele ia ficar até o final. Sim. Né? Ele ia ficar até o final, porque ele não só como controle, e isso mostra um aspecto do personagem bem interessante como representação, né? Ele tem controle o tempo todo ali. Sim, sim. Ou seja, ele tem controle da situação e da filha. Então eu queria saber como que foi na mostra, em Brasília, circulando pelos festivais, a recepção do público, e como que tem sido essa recepção. Você já comentou que num festival internacional eles queriam saber mais da questão de Itaipu, mas de modo geral, como que tem sido o aspecto que eles têm, que o público tem se apegado mais? Então, Brasília são uns 500 pessoas. Falando de público, eu me senti acolhida pela sessão. O Festival de Brasília, a gente pode dizer que ele foi um festival que vai marcar a história aí do Festival de Brasília, num lugar onde a gente está mudando, né? Eu acho que a questão dos acessos de quem fazia e quem está fazendo hoje é maravilhoso, você está entendendo? Sim. Então, quando você vê que dentro de uma seleção de um festival você tem, não só nos curtas, não só nos longas, nos curtas, você tem um retrato de um Brasil feito por diferentes brasileiros, e isso não era assim. Tá? Mas isso tem a ver com as cotas, isso tem a ver com o ProUni, isso para mim tem a ver com o acesso do governo do presidente Lula, entendeu? Onde abre não só cotas, mas como acesso às universidades, e aí a gente vai ter não o exemplo, por exemplo, do cineasta que vai filmar Cidade de Deus, mas vai ter Cidade de Deus filmando Cidade de Deus, né? E isso acho que muda a história do cinema brasileiro, e Brasília mostrou isso. Eu acho isso muito saudável, eu acho isso, e a gente não pode negar que isso é novo, né? O próprio morador de lugares distantes do eixo Rio de São Paulo, não só do eixo, da própria cidade de São Paulo, da própria cidade, que mora para lá da ponte, está fazendo um cinema tão muito interessante, denso, e contando a sua história. Então isso a gente, acho que não dá para negar que isso vai marcar, isso já vai mudar a narrativa do cinema brasileiro. Acabei de sair agora da sessão vitrine e exibiu Baronesa. E na periferia de BH já é uma coisa assim que... O Baronesa é um puta filme, né? O Baronesa eu acho que é o grande exemplo disso. Acho que para mim o Baronesa é o grande exemplo disso que a gente está falando, assim. Sabe? Eu acho de uma força, de uma potência absoluta, de linguagem, de narrativa. Eu acho que do que a gente está falando, o Baronesa é realmente uma grande força disso tudo. Sim, mas eu digo assim, de recepção do público, do que eles têm talvez mais puxado, comentado com você. Então, no debate de Brasília, que foi um festival polêmico para outras cineastas, né? Sim. Especificamente, eu não me senti bombardeada de forma alguma, porque também, como disse o Cléber Eduardo, da Mostra Tiradentes, ele disse assim: Elô, como é que vão te bombardear se você está falando na primeira pessoa um assunto seu e do seu pai? Aqui na mostra a gente teve 3 sessões, as 3 sessões foram calorosas, é a cidade onde eu moro, a cidade onde eu escolhi morar há muitos anos. Então teve pessoas mesmo da minha trajetória que foram ver
E eu estava entre os meus. E aqui na mostra foi assim. Em Curitiba, a gente teve uma projeção muito linda na Bienal de Curitiba, no FIC-BIC, onde eu acho que foi a sessão mais emocionante até agora, porque não era só a família, eram os amigos, uns convidados, e teve um debate depois. Quem convidou a gente foi o curador, o Paulo Camargo, junto com a Denise, que é uma pessoa, são duas pessoas acadêmicas da PUC, da Universidade Positivo de lá. Então teve um debate pensando em narrativa, em cinema de dimensão mesmo. Depois teve uma sessão que eu gostei muito em Londrina, no festival lá do Quinoarte, e aí a gente segurou um pouco o filme para estrear agora em abril. Como a gente foi contemplada num edital de distribuição muito pequeno, lá mesmo de Curitiba, a gente segurou um pouco o filme para o filme trabalhar o público agora, porque nós vamos estrear em algumas cidades do Brasil, nas salas do Itaú, né? E algumas outras salas também, né? Sim. São mais de 10 cidades que a gente vai estrear. Então, é uma distribuição pequena, independente, que a Maquina Filmes está fazendo junto com a Espaço Filmes, né? Com o Ademar gosta do filme. Isso para a gente nos dá um alento de poder estar exibindo o filme nas salas Itaú de cinema. Me sinto exposta no meu limite, mas eu não estou... os lugares que o filme percorreu por enquanto, ele causou conversas bem interessantes nesse lugar do coração do filme, que é a dificuldade de relação entre pai e filha. Sim. E justamente dessa questão do machismo e tudo mais, você contar com você para fazer seu primeiro longo. E aí eu queria que você comentasse sobre a questão, sim, de diretoras, mulheres, dessa expansão justamente, dessa diversidade que a gente está conseguindo no cinema agora, assim, do que a gente já conseguiu avançar, do que você acha que precisa melhorar, e justamente você que vem de uma área onde existe um certo preconceito maior, às vezes, a direção de fotografia. Eu acho que aconteceu uma coisa nos últimos 10 anos, né, que houve e é fruto do trabalho sério da Ancine, junto com o Fundo Setorial, onde houve um trabalho interno lá dentro de pessoas que pensaram na diversidade, em acolher diretores estreantes, não só diretores estreantes, como a diversidade. Deixa a desejar esses editais? Sim, deixa, porque é todo um processo. Eu acho que precisa mais editais olhando para as minorias, mas isso está em pauta, está sendo olhado, está sendo visto, né? Tanto o edital, houve edital do MINCS, né? Só para mulheres, e esse edital que faz o Construir Pontes existir, é o Prodecine 5, que é um edital de cinema autoral para diretores já estão por aí, que já tem sua trajetória, mas também tem cota para diretores estreantes, que é onde eu entrei. Nós estamos com um problema agora com a questão dos novos editais do Fundo Setorial, que eles estão vindo com limitações e regulamentações que não existiam até o ano passado. Estou falando de liberdade mesmo, de expressão. Isso a gente está se juntando, nós cineastas se juntando, fazendo cartas e questionando a forma que veio os novos editais do Fundo Setorial e do Ministério da Cultura. É preocupante, faz parte desse desmonte que o país está vivendo, controlar a gente. Nós estamos atentos e formando grupos, mandando cartas e assinando documentos, questionando a forma como estão vindo os novos editais. Houve, eu acho que não só no Brasil, como em alguns outros lugares da América Latina, a própria Argentina, em alguns outros lugares do mundo, uma visibilidade maior, principalmente olhando para as mulheres. Isso acho que não é só no Brasil. Não. Isso faz com que o meu trabalho, o trabalho da Ana Mulaerte, da Tata Amaral, das diretoras, da Laís Ludansky,
enfim, da Flávia Castro, da Ana Ripper, de tantas diretoras e várias fotógrafas, porque tem muitas fotógrafas, algumas fotógrafas se expressando aí. Eu faço parte de um coletivo que chama o DAFB. A gente abriu o coletivo questionando uma publicação da O2, falando dos diretores de fotografia jovens sem citar nenhuma mulher. Na mesma hora, aquilo foi questionado. A coordenadora da O2 me ligou pedindo para eu indicar fotógrafos, porque ela não conhecia nenhuma. Eu falei, sério? A gente passa uma lista de 10 agora. E ela entrou em contato com 3 ou 4. Né? Aí esse coletivo existiu nesse furor. Eram 50, 60 meninas se ligando para a gente montar um DFB, onde eu me juntei, e hoje eu acho que é mais de 140, né? Mas esse coletivo, ele acolhe qualquer mulher, ou trans, ou, entendeu? Que deseje... Que trabalha no departamento. Então, você tem desde do logger, da segunda assistente, da primeira assistente, do operador de drone, a operadora de drone. Então, são várias membros que trabalham no departamento de fotografia, não são as diretoras de fotografia. Eu faço parte de um outro núcleo já há alguns anos, fora do Brasil, que chama Cinematographer XX, que são mulheres que atuam no mercado, diretores de fotografias que atuam no mercado dos Estados Unidos. Eu fiquei durante 6 anos trabalhando no mercado dos Estados Unidos, que eu tinha um work permit lá, como fotógrafo de documentário. Então eu fui convidada e quando formou esse grupo eu fui convidada, então eu faço parte até hoje. Esse grupo ele inspirou o DAFB. E lá tem as mulheres que estão no mercado e as mulheres que estão iniciando. Eles dividem só assim. E são diretoras de fotografias, não é... O DFB abriu de uma forma super democrática e eu acho bom porque virou um grupo onde a gente troca informações técnicas e é um lugar onde a gente pode trocar não só ideias. E esse ano teve uma semana, né, da Mulher na Cinemateca, onde o DFB organizou encontros de cursos, teve 5 ou 6 cursos, só mulheres ensinando mulheres na logagem, na operação do drone, na iluminação, e essa semana fechou com uma masterclass minha, que foi a primeira masterclass que eu dei, falando da minha trajetória na direção de fotografia. É um lugar no mundo inteiro, na verdade, onde a maioria são homens. Tanto que no Oscar, onde você é votante no Oscar? Agora sou, desde o ano passado, é a primeira vez, né? Mas na verdade a Rachel Morrison, mas na verdade a Maryse Albert, que é uma francesa que mora em Nova York, que fotografou aquele The Rest, o Lutador, ela chegou no shortlist. E as pessoas na mídia meio que... Sim, não. Ela é uma fotógrafa, inclusive, que me inspira muito, porque ela vem do documentário e faz ficção. É uma francesa que mora na Nova York há muitos anos, chama Maryse Albert. Eu acho que a gente é minoria em um monte de lugares, não é só no diretor de fotografia. Se a gente for agora, quantas senadoras temos, né? Quantas promotoras, se a gente começar na área jurídica, na área parlamentar, na área executiva, a gente já começa a listar. Agora, realmente, nos cinemas, dentro das pesquisas, a direção de fotografia e compositor de música é menos ainda. É uma parte que eu nunca tive. Ninguém nem presta atenção. Exato. Entende? Compositora de música original, nenhuma. Eu acho que é 1%, eu não sei te dizer. Mas se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que é menos ainda. Sim. Conversa bacana, né? E a Elo Passos ainda deixou várias dicas no nosso Conexões Nervosas de filmes que dialogam com o seu Construindo Pontes, para quem quiser adentrar mais nesse terreno familiar. Claro que eu fiz uma pesquisa, né, de filmes de mulheres que tinham dirigido filmes com seus pais, né? Então, o Diário de uma Busca, da Flávia Castro, fez parte da minha pesquisa. Eu fui atrás dela para conhecê-la e me tornei a fotógrafa do filme de ficção dela no passado. O filme da Maria Clara Escobar, com o pai dela também, é um filme
Só que aí eu vejo esses 2 filmes e digo, meu pai não foi um exilado político, meu pai não é um cara de esquerda que nem os pais dela. Cadê o filme da filha que filmou o pai conservador? Eu não achei esse filme no Brasil. Mas esses são 2 filmes que eu prestei atenção na forma e como lugar da mulher se olhando. Eu acho que As Praias de Agnès é um filme também e a obra da Agnès Varda, assim, a forma como ela é, mais a forma da fábula e da forma criativa dela, ela me inspira muito. Tem um curta do Karim Enouz que chama Sims, que me inspira também, que ele faz com as vós dele, com as irmãs da avó, com a família materna, que são todas mulheres, ele entrevista essas mulheres. Esse filme é um filme que está na minha lista do Construindo Pontes. O filme da Sandra Kogut, O Passaporte Húngaro, é mais pelo desejo dela filmar, foi um filme que eu revi, o filme da Sandra Kogut, essas brasileiras que realmente vão ali e fazem essa busca mesmo, pessoal, né? Então eu comecei a listar esses filmes, mas na verdade chega uma hora que não é que esses filmes te inspirem, eu acho que esses filmes eles te incentivam, te estimulam a você se expor, a você criar, né? Porque é uma outra invenção, Construindo Pontes. Sim. Não é nenhuma mistura desses 4 filmes que eu citei, né? Mas são filmes que me fizeram parte ali da minha filmografia para dar esse passo, né? E assim termina o nosso Nervos Entrevista de número 3. Isso quer dizer que você pode conferir mais entrevistas que fizemos com diretores e elenco de outros filmes nas edições anteriores, seja diretamente no site ou no nosso SoundCloud. Obrigada pela audiência e até a próxima!